Olá, minhas lindas! Como vocês estão? Maravilhosas? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já se inscreva, ative as notificações, compartilhe, deixe aí o seu like, seu comentário, para eu entender que este conteúdo foi um conteúdo de valor para você, que agregou informação, tá bom? Bom, muito prazer, me chamo Bruna Cardoso, sou doula, educadora perinatal, graduanda em enfermagem pela UNB e transformo a experiência de mulheres através da jornada aí, né, da maternidade, parto, pré-parto, pós-parto, amamentação. A gente conversa sobre tudo aqui. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre humanização. O que é um parto humanizado? O parto humanizado é um parto vaginal na água. Por quê? Essa semana, eu conversando com uma gestante minha, que eu preparo aqui em Brasília e vou acompanhar no parto, ela me mandou um áudio conversando comigo, falando: Bru, nesse tal hospital, que é o meu hospital de referência, eles têm o parto humanizado na água? Aí eu fiquei meio assim, que ela falou: eu acho que lá não tem banheira, né? Então não tem o parto humanizado da água. E aí eu resolvi então trazer esse conteúdo aqui pra gente entender o que é um parto humanizado. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o parto humanizado não está associado a onde o parto acontece ou em que posição o parto acontece, por exemplo. Se é na água é humanizado, mas se for na banqueta não é humanizado. Não tem nada a ver com isso. A humanização do parto é respeitar as permissões da mulher, as proibições da mulher, os desejos e as necessidades dessa mulher. E quando eu digo a mulher, eu digo da gestante, do acompanhante, do bebê, do recém-nascido, até durante ali o processo de pós-parto imediato. Quando eu falo de parto humanizado, o processo de humanização, eu estou falando de respeito. Eu estou falando de não submeter essa mulher a uma violência obstétrica, a uma negligência médica. Eu não submeter uma mulher, impor a ela algum procedimento que ela não se sinta confortável em realizar. Eu submeter ela, por exemplo, a uma indicação falsa de um procedimento, como a cesariana ou uma indução. Eu tirar dela artifícios que podem ser usados para alívio da dor, que podem ser usados para trazer um ambiente mais tranquilo. Como assim? A gente tem muito aquele pensamento de que eu vou parir numa maternidade humanizada. Eu vou para lá porque lá tem a sala de parto humanizada. E é algo que vem, né, acontecendo recorrentemente, principalmente nas maternidades particulares. Eu tenho uma sala de parto humanizada, que é a sala que tem banheira, é a sala que tem luzes, né, no teto. A gente tem aquelas fibra óticas que ficam várias estrelinhas assim brilhantes no teto, aí você apaga a luz e deixa só as luzes de apoio, a luz baixa. Eu vou para uma sala humanizada porque lá tem uma caixa de som Bluetooth que eu posso parir ouvindo uma música que eu gosto. Eu vou para uma sala de parto humanizada e meu parto vai ser humanizado porque lá tem a bola, tem a banqueta. Eu posso ter tudo isso e o meu parto ser um parto desumanizado, eu sofrer violência obstétrica durante aquele parto. O que eu quero que vocês entendam aqui, a humanização do parto não está associada a nenhum desses fatores externos. Eu posso ter um parto vaginal, por exemplo, no SUS, onde eu não tenho banheiro, eu só tenho chuveiro, e onde eu não tenho tantos artífices, onde eu não tenho tantos privilégios, porque a gente sabe que existem sim, né, na rede privada de saúde, alguns privilégios, algumas coisas que trazem maior conforto para a gestante, e quem dera que fosse assim no SUS também. Mas eu posso ter um parto vaginal humanizado no SUS e de repente ir para uma maternidade, onde, né, nós temos uma sala categoricamente humanizada, no quesito estrutura, e passar por violências obstétricas, sofrer negligências médicas, parir com uma equipe extremamente desumanizada, ser desrespeitada, ser obrigada a fazer a episiotomia, ser obrigada a passar pela manobra de Christeller, ser obrigada a parir na posição ginecológica, ser obrigada a ficar em dieta zero e não comer durante o meu trabalho de parto. Eu posso passar por isso. Então, o que eu quero que vocês entendam hoje é que quando a gente fala de parto humanizado, a gente fala de respeitar os direitos, necessidades, permissões e proibições dessa mulher. Não é porque você vai parir em algum lugar com algum profissional que você precisa aceitar todos os procedimentos que lhe forem impostos. A obrigação, né, dessa instituição ou dessa equipe de profissionais é te explicar cada procedimento, explicar o porquê ele acha que pode ser necessário, que pode te ajudar, e entender a sua vontade. Por exemplo, a OMS, o Ministério da Saúde também, preconizam o exame de toque somente em casos em que há
contrações ritmadas e um possível trabalho de parto, sangramento, risco de parto prematuro, rompimento de bolsa. Só nesses casos. É o que a OMS preconiza. A OMS e o Ministério da Saúde não preconizam o exame de toque durante o seu pré-natal se você não tem nenhum sinal que possa indicar um trabalho de parto, uma dilatação. Isso pode ser uma violência obstétrica? Sim. A menos que a mulher peça ou que a mulher mesmo queira. Não, doutor, só para ficar calma, vê se eu já não tenho dilatação. É outra história. E também é preconizado que o exame de toque aconteça a cada 4 horas. Se o exame de toque é preconizado a 4 horas, a equipe, se chega para você, por exemplo, com 1 hora do último toque e deseja fazer esse toque, você não é obrigado a aceitar só porque a equipe está pedindo. Se a equipe chega com vários estudantes ali, por exemplo, várias pessoas na sala, e eu tô falando isso porque isso já aconteceu lá no Instagram, vai olhar lá, a gente tem caixinha. E eu lembro de uma caixinha que uma moça colocou assim: Bruna, no meu parto tinham estudantes, e o exame de toque, o médico fez o toque e pediu para cada um deles fazerem também para sentir como é que era, como é que fazia, como é que calculava centímetro de dilatação. Olha que violência. E ela comentou, eu respondi a caixinha, postei no feed, depois ela veio conversar comigo no direct, né? Quando ela veio, ela falou, Bruna, e eu permiti porque eu achei que era protocolo, eu fiquei com medo de negar e sofrer represália. Ontem eu tive uma reunião, um encontro, né, um atendimento pré-parto de educação perinatal com um casal que eu vou acompanhar o parto, que eu vou atender. E ela disse assim, Bruna, no primeiro parto, eu fiquei com medo de gritar, de vocalizar, né, de fazer barulho, e a equipe não me atender. Por quê? Muito se ouve, não grita. Para, se você gritar, você vai perder a força, você não vai conseguir empurrar o bebê. Não faz barulho, senão você vai assustar as outras mães que aqui estão. Muito acontece de privar essa mulher. Então, o que eu quero trazer para vocês é que humanização é respeito. Ou seja, eu posso ter um parto vaginal na água, extremamente desumanizado, e posso ter uma cesariana, por exemplo, humanizada. Você sabia que o processo de humanização, e na enfermagem a gente estuda muito sobre isso, o processo de humanização ele tem que servir em todo o procedimento médico, todo. E a cesariana não é diferente. Como é que eu humanizo uma cesariana? Te explicando tudo que você, por tudo que você vai passar, tudo que vai acontecer com você, te explicando o que está sendo feito, te trazendo assim que o bebê nasce, trazer ele para o contato pele a pele. Eu posso trazer uma música no momento da cirurgia, por exemplo. Eu posso trazer para você um momento de tranquilidade durante a cirurgia e baixar um pouquinho as luzes da sala, né? Não o foco cirúrgico precisa estar ligado. Eu posso trazer para você uma humanização, por exemplo, existem instituições que até hoje, durante a cesariana, amarram o braço da gestante na maca. E isso é errado, isso é uma desumanização, isso é uma violência obstétrica. Eu não preciso amarrar o braço da gestante, eu posso deixá-la solta, livre, para quando o bebê nascer e eu puder trazer para ela possa tocar e ter contato, com cuidado de não contaminar o campo cirúrgico, né? Que é aquele pano que a gente coloca para manter ali de forma estéril o campo cirúrgico. O que é humanizar? É assim que o seu bebê nasce, por exemplo, a equipe baixar um pouquinho do campo cirúrgico para você ter um momento, a visão do seu bebê nascendo. Isso é humanizar. O que é desumanizar, por exemplo, uma cesariana? Para vocês terem uma noção. É eu não te explicar o que está acontecendo. E acontece bastante. A gestante entra na sala para cesárea e ninguém fala, ninguém dá um bom dia, uma boa tarde, ninguém explica. Ó, minha linda, senta aqui, vai acontecer isso, tá tudo bem, você tá se sentindo bem? Você tá com frio? A sala é fria? Você quer Isso é humanizar. É tratar você com respeito. Isso acontece, ou deveria acontecer, em todas as situações, em todos os procedimentos de saúde, não só aliado ao parto. Mas aqui a gente fala de parto, né? Então eu tô trazendo para essa realidade. O que eu quero que vocês entendam é que não caiam nessa de que o seu parto vai ser humanizado só porque a gente tem banheiro aqui, vai ser humanizado. Não. Quando o profissional deixa de ler o seu plano de parto, ele está desumanizando o seu parto. Quando o profissional traz para você um procedimento sem te avisar ou sem te pedir permissão, por exemplo, o profissional tá ali, ele já aplicou anestesia e fez uma episiotomia e você nem sabia que ia fazer, muito menos foi avisado ou te foi pedido permissão. É uma violência obstétrica. Tudo isso precisa ser observado de perto. Eu quero que vocês entendam. Onde quer que vocês vão desejar ter o seu período expulsivo, se vai ser na maca mesmo, se você se sente melhor sentada, de quatro, na banqueta ou na banheira, a humanização é um fator de respeito a você. Isso começa quando a gente apresenta plano de parto. Isso começa quando você prepara o seu acompanhante e quando você se prepara para entender o que é normal e o que é violência. Isso é humanização. Não adianta
eu estar em um lugar que se diz humanizado, que é muito bom, a gente é muito bem recebido, mas no momento mesmo ali do parto, a gente vê que a equipe não é essa humanização toda. E eu posso estar em um lugar que estruturalmente não tem tantas coisas, tantos privilégios, e ter uma humanização perfeita de parto. O que eu quero que vocês entendam é isso. Mostre esse vídeo aqui para o acompanhante de parto de vocês, para que eles fiquem ligados em possíveis situações de desumanização que podem acontecer, que podem se apresentar. A gente só sabe quando recorrer e do que reclamar e como exigir que o nosso direito seja cumprido quando a gente sabe o que é errado e o que não pode acontecer. Assim fica mais claro. E foi o que eu tentei fazer nesse vídeo para vocês, trazer nesse vídeo para vocês. A humanização não é sobre a posição do parto. A humanização não é sobre a banheira. Você consegue ter um parto humanizado sem banheira. Não é isso, tá? Então, tomem cuidado com isso. Façam um plano de parto, preparem a si mesmas, preparem um acompanhante, estudem os processos, estudem o que é real indicação, o que é falsa indicação, o que é contraindicação, tudo que pode, o que não pode, o que a OMS fala, o que o Ministério da Saúde fala, estejam munidos de informação. Outra coisa, impedir que o acompanhante entre com você é uma violência obstétrica, está descumprindo um direito perante a lei que é federal, tá? Então é a instância máxima que a gente tem, tá acima de qualquer instituição ou profissional. Impedir que o acompanhante fique com você no pós-parto operatório, pedir para você ir embora, para o seu acompanhante ir embora, porque acabou o parto, e voltar só depois no quarto, é violência, tá? A lei é muito clara quanto a isso, quanto ao período de pré, parto e pós. E também te permitir ficar ali sozinha, sem auxílio, levar seu bebê para longe, deixar o seu... Gente, tudo são mínimos detalhes. Entendam uma coisa. Não é porque você vai parir em algum lugar ou com alguma equipe que você é obrigada a se submeter a tudo. Porque se fosse assim, né, nós infelizmente seríamos submetidas a tantos erros, negligências e violências. Né? A gente tem que entender o que é certo, o que é errado, o que aquele profissional está trazendo. Eu posso aceitar? É errado aceitar? Para que a gente não tenha quadros de desumanização frequentes e maiores. Tá bom? Minhas lindas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha sido um vídeo que tenha esclarecido para vocês que o parto não é da água. O parto humanizado não é na água. Eu posso ter água e posso ter violência. Tá? A humanização, ela começa quando você dá entrada no teu hospital. E para mulheres que vão parir com o obstetra que fez o teu pré-natal, que que te cobrou a exclusividade, a humanização começa lá no pré-natal. Nesse caso, a humanização de parto já começa no pré-natal, tá? Então eu espero que vocês agora estejam mais preparadas. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo aqui.